Boa noite. Agradecemos a Deus mais uma semana especial, uma semana muitas coisas maravilhosas, chuvas de bênçãos, né? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Item 3. Mateus capítulo 8, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e o caminho que ela conduz, ou a ela conduz, é espaçoso. E há muitos que por ela entram, como a porta da vida é pequena, como a porta da vida é pequena, como o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. Comentário dos Espíritos. Alguém lhe tendo feito esta pergunta: Senhor, haverá os que se salvam? Ele lhes respondeu: fazei esforços para entrar pela porta estreita, porque eu vos asseguro que vários procurarão por ela, mas não poderão entrar. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, e que vós, estando do lado de fora, começardes a bater dizendo: Senhor, abri-nos, ele vos responderá: eu não sei de onde sois. Então recomeçareis a dizer: comemos e bebemos em vossa presença, e vós ensinastes em nossas praças públicas. E ele vos responderá: eu não sei de onde sois, retirai-vos de mim, todos vós que cometeis a iniquidade. Será então que haverá prantos e ranger de dentes, quando vereis que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estarão no reino de Deus, e que vós outros sereis enxotados para fora? Virão do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, os que terão lugar ao festim no reino de Deus. Então aqueles que são os últimos serão os primeiros, e aqueles que são os primeiros serão os últimos. Lucas capítulo 13, versículos 23 a 30. Comentário. A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas, e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A da salvação é estreita, porque o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer as suas más tendências. E poucos a isso se resignam. É o complemento da máxima: há muitos chamados e poucos escolhidos. Tal é o estado atual da humanidade terrestre, porque a terra, sendo um mundo de expiação, o mal nela predomina. Quando ela estiver transformada, o caminho do bem será o mais frequentado. Essas palavras, pois, devem entender-se em seu sentido relativo e não no sentido absoluto. Se tal devesse ser o estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente votado a perdição à imensa maioria de suas criaturas, suposição inadmissível, desde que se reconhece que Deus é todo justiça e todo bondade. Interessante para nós, quando ele fala dessa questão do mal, nós entendemos que basicamente o mal não é uma criação em si. O mal que nós chamamos de mal é uma forma didática da gente entender os nossos erros, mas são nossos erros. Nossos.
falar dos nossos erros, eu lembro do Buda, quando ele diz que forte, grande não é o homem que vence um exército, grande é o homem que vence a si mesmo. Isso é difícil. Quando ele, na sua peregrinação, ele identificou a primeira nobre verdade era que o sofrimento existe. E tem uma colega aqui de outros grupos que já foi aqui no centro, que eu tinha falado, ela tinha escutado lá no YouTube, que eu tinha dito que a primeira nova verdade que ele tinha identificado era o sofrimento. E ela ligou para mim e disse: mas Renato, como é que uma pessoa não vê o sofrimento? Quem é que não vê o sofrimento? Eu fui conversar com ela. Mas é interessante, porque ela também ainda estava falando do sofrimento externo. E se a gente bem pensar, o sofrimento externo ele não existe. O que existe é a nossa interpretação sobre as coisas. Tanto que tem gente morrendo e às vezes a gente está indiferente, não é isso não? E tem situações que nós somos sensíveis, às quais nós somos sensíveis. Então a primeira nobre verdade, quando ele fala de sofrimento, o primeiro sofrimento, o maior sofrimento que nós encontramos dentro de nós, qual é? A insatisfação. Quem já passou por insatisfação em alguma coisa? E quem já tentou mudar a coisa e depois sente a mesma insatisfação? Porque o problema é da coisa? Não, é nosso. Olha aí, grande não é o homem que vence um exército, mas é aquele que vence a si mesmo. Eu estava lendo essa semana, numa dessas viagens que eu tive de fazer, andei em algumas cidades, e eu estava com um livro chamado O Livro do Ego, do Bhagavan Rajneesh, conhecido aqui como Osho. Dentre várias coisas interessantes, porque em todas as leituras que eu faço, eu procuro ver tudo, como disse Paulo, mas reter o que é bom. Ele me trouxe uma passagem, Sérgio, muito forte, uma história. Eu gosto muito de ver histórias, e eu tenho descoberto que o Chico, os espíritos que se comunicam por meio do Chico Xavier, o fazem por meio de histórias. É por isso que são tantos livros de histórias, é ensinando o Evangelho por meio de histórias de vida, histórias dos próprios espíritos. E é uma técnica muito antiga lá para os Vedas, para os indianos, né, que é a origem desse pessoal aí. Eu achei interessante, já que aqui é o Evangelho, a porta estreita, quando a gente está falando que o primeiro sofrimento, o maior sofrimento que nós temos é lutar contra nós mesmos. Aí tinha um capítulo que ele falava sobre possessividade. Ele dizia que possessivo, para ser possessivo, não precisa ter as coisas. A possessividade é um defeito, é um resultado do ego, da mente, das nossas imperfeições materiais. Então, tanto o rico quanto o pobre podem ser possessivos, como tanto o rico quanto o pobre podem ser orgulhosos. E ele conta uma história, olha aí como é a porta estreita. Ele conta uma história de um grande faquir, aqueles caras que renunciam a tudo, algo tipo que o Buda fez, renuncia a tudo, vai meditar, mendigar e ensinar para as pessoas as nobres verdades. Então ele vivia lá como um sábio e satisfeito. E não é insatisfeito, e satisfeito. Isso chamou a atenção de várias pessoas. As pessoas iam lá quando era o momento dele parar a meditação e fazer a comunicação e passar os ensinamentos. E aquilo chamou a atenção do grande rei. E o rei mandou todos os seus ascetas, procurarem saber informações sobre esse faquir, se ele era sério mesmo, se aquilo não era uma invenção, se ele não era como se fosse um sepulcro caiado. Investigaram e disseram: não, ele é um homem realmente coerente, ele realmente é um homem simples, ele é realmente um homem que pratica
as nobres verdades nesse ponto, que as nobres verdades seriam: o sofrimento existe. A segunda, ele pode ser transformado. Então ele fica procurando transformar. E aí o rei diz: pois então eu vou falar com esse faqui, vou perguntar se ele não quer vir morar aqui no meu palácio, porque eu sou um rei, tenho muitas mulheres, muito dinheiro, muitas carruagens, tenho poder, tenho tudo, mas eu sou uma pessoa insatisfeita, eu sou inquieto. Que no Ceará tem um ditado assim: a medida do ter não enche, né, Haroldo? E quanto mais tem, mais inquieto para manter o que tem, para arrumar mais, para que se perder um, ter outro. Olha a luta nossa para conosco mesmo. Aí ele via a satisfação do faqui, sem nada, e ele com tudo que as pessoas dizem que é para ser feliz, e ele não era. Então ele foi lá. Olha o que é a mente humana, olha o que é a insatisfação, os problemas que nós criamos nas nossas cabeças, coisas que nós destruímos, nós nos auto-sabotamos, coisas lindas. Tinha até um texto da Clarice Lispector, chamava Simplesmente Distraído. Porque é distraído do futuro e do passado, mas está vivendo o presente. Na hora que começa a pensar em que eu vou ser, o que as pessoas acham que eu sou, o que já acharam que eu era, começa a pensar em passado, futuro, a gente cria um problema que vai gerar uma insatisfação, que vai gerar sofrimento, vai ocupar nosso tempo, vai desgastar nossas vidas e vai talvez botar a perder o nosso reinado. Olha aí a questão. Tudo criado aonde? Na mente. Aí depois que vai embora, depois que o bonde passa. E olha a historinha do rei. Vivia com tudo de material, tudo que era para ser feliz, mas ele não era. E quando ele viu um homem que ele entendia que era feliz, que era satisfeito, porque vivia um momento presente, simplesmente distraído com as coisas materiais, que dizem: olha, se você tiver isso, não é isso a história dos 3 porquinhos? Se você tiver uma casinha de tijolos, né, ela é mais difícil de cair. Olha aí, Brumadinho arrastando casa de todo jeito. Qualquer casa cai, porque a matéria, ela por si se acaba. Mas nós nos inquietamos com isso, não vivemos o dia. Olhar aí os lírios do campo, né? Não quer dizer viver o dia, ficar sem fazer nada, é assumir a nossa responsabilidade quando? Hoje. Só isso. E manter a mente desperta, simplesmente distraído. Distraído de quê? Do passado. Pensamento sobre o passado. E do pensamento sobre o futuro. Trabalha hoje, só isso. E trabalha, e trabalha. Porque quando eu planto, a natureza por si vai fazer com que as coisas prosperem, mas não está no meu governo a prosperidade. Ela é com Deus. O que está no meu governo é o meu plantio. A colheita é com Deus. Olha aí, pensar no dia de hoje, que não quer dizer ficar sem fazer nada. É diferente. Aí veja a história, né? Para você ver como somos nós que criamos. Aí o rei vai, pesquisa o homem e vai convidar o cara. Na hora que ele vai convidar, olha aí, qual o problema da gente? Primeiro, a nossa racionalidade, a nossa mente com relação à matéria, com a opinião alheia, com as nossas ideias que nós criamos, fantasiamos de passado e de futuro. Olha aí onde é que está o problema. Aí o rei foi lá. O que ele pensou, Sérgio? Que o faqui, que vivia satisfeito, morando na floresta, ia querer ir para o palácio ou não ia querer? O que vocês acham? Ele pensou que ele não ia querer, porque um homem daquele não era um homem apegado à matéria. Mas ele, como rei, queria ele
como se ele pudesse ser um objeto dentro do palácio. Como ele já sabia que ele era um homem muito espiritualizado e que a matéria não representava nada para o faquir, ele achou logo que se ele fosse chamar o faquir para o palácio, o faquir ia dizer sim ou não? Ia dizer não. Veja, precisava ele estar pensando no que é que o homem ia dizer. Quantas vezes nós não fazemos isso? Ele já estava assim, eu vou chamar, ele vai dizer não, e eu vou argumentar e tal, e tal, e tal, e tal. Ele criou uma expectativa, pensou no futuro, se inquietou em coisas que ele não pode agir. Olha aí, ó. Deus, conceda-me a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Futuro, não posso mexer nisso. Primeiro as coisas primeiras. Primeiro o mais importante é o agora. Mas ele fica criando um espaço imenso de tempo na cabeça. Será que ele vai dizer não? Ele vai dizer não. Aí ele já tira as conclusões. Nós não somos não assim. Olha os preconceitos. Homem não presta, mulher não presta, não sei quem é besta, rico, não é isso? Para que isso? Nós cavamos a nossa própria sepultura. Em vida. Aí ele começou. Vou lá falar com o faquir. E na cabeça dele, o tempo às vezes era 10 minutos, mas na cabeça dele estava uma vida inteira, ele pensando que o homem ia dizer não, o que ele ia responder, não é isso? Quem é que tem isso na mente? Fica ansioso, fica inquieto, fica perturbado. Presente. Aí ele foi lá, ó, disse, se postou aos pés do faquir e disse, mestre, eu tenho uma proposta para lhe fazer, quero que o senhor vá morar no meu palácio, ficar lá, próximo ao meu jardim, lindo meu jardim, e vim lhe convidar, estou aqui com a carruagem. Aí o faquir olhou para ele e disse, agora, bora, cadê a carruagem de ouro? Ele, diz aí a cabeça dele, ele já começou a ficar alegre ou triste, o rei? Triste, como é que pode? Ele era para ter dito não, então esse homem deve ser um farsante, ele queria era me enganar, olha a cabeça dele, olha. Ele queria me enganar, ele queria o que eu tinha, mas como é que eu vou dar agora para trás, se eu sou um rei? Aí ficou calado, mas a cabeça dele estava o quê? Dentro dele, gritando. Quantas vezes nós não estamos doidos assim, Marcos? Gritando. Aí levou o faquir, chegou lá esse faquir, pegou um quarto bom, todo dia ele ia para o jardim, e ele jantava bem, passeava nas carruagens, e todo dia o rei via, olhava para ele e mais doente ficava, com ódio, né? Como é que pode esse desgraçado ainda é brincando, curtindo o meu jardim, e eu não tenho tempo para isso. Ele curtindo o que é meu, me enganou, aguentou até 6 meses, 6 meses. Imagina aí, que ele era doente, ficou mais doente, gritando ele com ele, sem falar com ninguém, e a pessoa olha para outra e pensa assim, está calado, está tão bem nessa pessoa, e ele estava uns gritos dentro dele, desesperado. Quando foi com 6 meses, ele não aguentou mais, aí ele foi lá no quarto, o homem não estava, chegou no jardim, o faquir estava lá, ó, olhando para a natureza, curtindo, bem vestido. Ele disse, mestre, eu quero falar com você. Olha o tom dele, já era meio de rei, né? Ríspido. Aí ele disse, meu filho, por que você demorou tanto? Eu sei o que você quer falar, só que você deveria ter falado quando? Há 6 meses. Aí ele tomou aquele susto e disse, meu Deus, ele é um gênio mesmo. Ele sabe, ele estava querendo me ensinar alguma coisa. Ah, por favor, mestre, então fique, eu retiro, eu não quero mais conversar com o senhor não. Ele disse, não, agora você veio falar comigo, nós vamos conversar.
Eu sei o que você queria falar. Você está incomodado porque eu disse sim, né? Porque você ia me dar tudo isso sem dizer nada, só porque você tinha uma previsão de que eu ia dizer um não e eu não disse. Pronto, eu não presto. Olha o julgamento. Olha o que Jesus disse. Não julgueis, não sabemos. A gente cria uma loucura dentro da gente. A gente só pode sair da boca o que tem no nosso coração. Somos doentes. Quem não se ama pode amar ninguém, Sérgio? Aí o Faqui, ele, não, pelo amor de Deus, fique comigo, não vá mais embora não, sei, agora eu entendi. Ele disse, não, vamos fazer o seguinte, me acompanhe. E o rei já estava agora com medo dele abandonar o palácio. Vamos, me siga. Aí o rei saiu com ele a pé, só os dois. Foram andando, quando chegou nos limites do reino, tem a zona limite. Aí o Faqui só fez passar para o lado de lá, rapidamente ele tirou as roupas, que ele andava nu, né, só de cueca. Tirou a roupa e jogou para o rei. Ele disse, pega as tuas roupas. Ele disse, mestre, ele disse, agora eu sigo aqui pela floresta. Não, mestre, não sei o que ele disse. Você está vendo você? Você é um homem possessivo. A lição, você não queria uma lição? Eu vou lhe dar a lição. A lição é, eu lá na floresta, eu vivia bem e satisfeito. Lá no seu palácio eu também vivia bem e satisfeito. Eu não sou uma pessoa possessiva. Eu sei simplesmente andar para frente. Eu nem olho para os lados, nem olho para trás. Eu olho para frente. Tchau, meu filho. E entrou na floresta. Não é interessante? Por isso que ele, o Bhagavan, ele diz, não é o rico, por ser rico, que o leva à possessividade, ao apego à matéria. Não é o pobre, por ser pobre, que leva ele à possessividade. Mas é a falta de evolução espiritual que ele tem, que faz dele uma pessoa apegada. Que deixa de viver o presente para viver só o futuro. E se lembrando do passado, com medo de viver o que já viveu no passado, pensando no futuro, e se perde. É por isso que a portinha é estreita, porque todo dia é dia de escolha. Todo dia é dia de conquista. Todo dia é dia de plantio. E todo dia a gente está colhendo o que já plantou. Não precisa pensar, está se transformando toda hora. Não plantei ano passado, esse ano eu tenho fome. Ou como da solidariedade de alguém. Mas não quer dizer que hoje eu não possa plantar e ano que vem eu não possa comer do meu suor e ser solidário com alguém. Mas de novo, eu preciso plantar hoje. É uma frase lá do livro do André Luiz, quando ele diz, não vos inquieteis demais com os resultados. O teu papel é o plantio. Os resultados são com Deus. Se vai chover, se floresce. É por isso que a porta é estreita. Por quê? Porque o nosso medo, que nada mais é do que o nosso egocentrismo, que é a nossa falta de fé, que faz com que a gente coloque como poder superior nós mesmos. Por quê? Porque a gente acha que a gente está onde está porque o que a gente construiu. Esquece que sozinhos nós não seríamos nada. Por exemplo, sem um pai e sem uma mãe nós não estaríamos aqui. Outro dia, um colega foi fazer um inventário e fizeram uma pergunta para ele, quem eram
ele botasse o nome de 50 pessoas mais importantes que ajudaram ele de alguma forma na vida dele. Ele parece que ele estava num, tipo um negócio aí de passos do Deepak Chopra. E o primeiro era esse. E ele parou, lembrando das pessoas, ele ficou impressionado que a pessoa que ele tinha tido menos contato na vida dele era o pai dele. Porque o pai dele teve problemas mentais, muito cedo, teve dificuldades. O pai dele vinha de um casamento em que ele teve com a mulher 3 anos, ela teve 3 filhos, um filho por ano, e ela morreu de parto do último. E ele se transtornou e ficou com problemas mentais pelo resto da vida. Então ele teve que ser criado por outra família e via o pai, mas o pai não assumia a posição de pai porque não podia. E sempre ele passou a vida, às vezes, meio que sem olhar tanto para o pai. Mas ele se impressionou que quando ele foi colocar os nomes das 50 pessoas, com a maturidade que ele estava, que já era homem, já era casado, já tinha filho, ele ficou na dúvida em quem ele colocava o primeiro nome. E aí ele não teve dúvida, ele disse: meu pai. Porque apesar dele não ter me criado, apesar dele não ter tido condições de me cuidar, ele enfrentou a perda de uma mulher, teve que se separar dos filhos, enfrentou internação em hospício, enfrentou tudo isso e ainda assim continuou, e eu nasci. Se ele tivesse desistido, eu não estava aqui. Ele parou e disse: como? Olha, a gente é provocado por cada coisa. Nunca ele tinha visto o valor que tinha o pai. Muito menos naquele momento em que ele fez, que o pai estava completamente demente pela idade. Passou a vida doente e ao resto a idade. Mas ele disse: se ele não tivesse enfrentado isso, quantos não enfrentam? Se ele não tivesse ainda tentado, depois de todos os sofrimentos, reconstruir a vida, ele não tinha nascido. Aí ele disse: a primeira pessoa que eu tenho que agradecer é o meu pai. São coisas para se refletir quando se discute a porta estreita. Porque nós somos provocados a criticar nossos pais, criticar, dizer a nossa posição, sempre culpando os pais. Diz o Thich Nhat Hanh que quando a gente ama, a gente tem que ter 2 coisas. Uma é compaixão. Ou seja, se a gente acha que o outro está errado, se a gente ama, a gente tem compaixão. Está errado, mas eu perdoo. E quando a gente é maduro o suficiente, a gente tem compreensão. Então ele diz: a maior marca do amor é a compaixão de um lado e a compreensão do outro. Estão percebendo que a porta é estreita? Ela é estreita porque a cada momento nós somos provocados a compreender a vida, a ficar atento da vida, a ficar distraído da matéria e ficar atento para a nossa condição espiritual, para a nossa maturidade. Como dizia o Platão, a maior prova de amor que você pode dar para alguém é crescer, é amadurecer, se tornar alguém respeitoso, compreensível, porque quem é isso, e se ainda tiver compaixão, é alguém amoroso. É isso que faz a diferença entre se amar e ser egoísta, porque um egoísta não se ama, ele tem medo de tudo. Aí é a mente. São 2 coisas que são opostas, não é ódio e amor, é ego e amor. Porque nós, enquanto seres humanos, ora nós estamos com ânimo de alegria, ora, às vezes, com ânimo de raiva.
A gente vai dar o que a gente alimenta, a gente vai dentro da nossa programação. Mas o nosso problema não é o momento de raiva, o nosso problema é o nosso ego, porque quando a gente tem raiva, por exemplo, de um trânsito, é porque a gente se acha superior. É o ego. Todo mundo quer chegar, tá todo mundo no engarrafamento, por que só eu tenho que buzinar, esse problema vai bater? É porque eu tinha que passar, ó, só eu que quero passar. Ego. Quem sofre mais? É o egoísta. Eu vi no Ramayana, que a gente falou semana passada, um trecho tão interessante que um pássaro chegou para o Rama. Lembra da história do Rama, que ele disse que aceitava o Dharma e não ia contra o Dharma? Tinha um pássaro que era o rei da floresta, era amigo do pai dele. Aí chegou para ele e disse: Rama, por tudo você vai passar, porque você é como a relva. A relva, a grama. Ele disse: eu fui jovem, já sou velho. Eu já vi o rio levar troncos gigantes, largos, árvores imensas, mas eu nunca vi a correnteza arrastar a grama. Por quê? Porque ela é flexível. Ela aceita. Quando o vento dá, ela se abaixa. Quando a água vem com força, ela está lá. Pode ir atrás lá em Brumadinho, ela pode ter morrido lá embaixo, mas ela está lá. Ela não foi levada, mas os troncos foram, as grandes árvores foram, os que se acharam mais fortes foram, porque não tem força para a natureza. E por quê? Que nosso ego, a nossa mente, nos leva à insatisfação de querer que as coisas sejam como nós queremos e não temos um pingo de resignação, de aceitação, de reverência a Deus, de respeito à vontade do Criador. É a pergunta. Porque no dia que a gente for mais flexível, que a gente se amar e amar, não se amar e dizer que é ser egoísta, egocêntrico, o que vai acontecer? A porta estreita vai estar lá à nossa frente. Mas a nossa distração com relação às coisas espirituais e a nossa atenção com as coisas materiais faz com que a gente veja as milhares de portas que vão nos levar para os caminhos errados. E duvidarmos da simplicidade da porta estreita. O que é a simplicidade? Pai, obrigado. Pai, se alguma coisa está acontecendo comigo, sinto muito, me perdoe, obrigado, eu te amo. Pai, entrego, confio, aceito e agradeço. Pai, eu vou fazer a minha parte agora. Eu vou assumir e fazer um esforço para assumir as responsabilidades que o Senhor me manda. Sem reclamar. Quando você vê só é porta se abrindo. Só é porta se abrindo. E é algo que ninguém pode dizer, eu sou bom. Não existe isso. Nós estamos em constante provação, expiação, questionamento. Daí isso é importante pensar que um dia só tem 24 horas. Vencer hoje. Enxergar a felicidade hoje. Eu só vou ser feliz se eu for para o Egito. Que conversa. Eu só vou ser feliz se eu andar sobre o mar. Que conversa, ande sobre a terra, é muito mais difícil. E é mais difícil. Temos que procurar dentro de nós
Porque a porta estreita está aí. É por isso que às vezes a gente se pergunta, por que para aquela pessoa certos caminhos se abrem? E por que para mim está fechado? A primeira coisa era, não se compare a ninguém, cada um tem a sua luta, ninguém é mais do que ninguém. E aquele que chegou, ele continua plantando, ele chegou a um canto, ele não chegou ao fim. É a lei do eterno progresso. Todo dia ele vai se trabalhar. É melhor do que lutar. É simplesmente ser no que é simples. São pequenas coisas que vão nos fazer enxergar a porta estreita. Às vezes uma impaciência. Porque quem é impaciente é como a gente estava falando, quem é possessivo, é no pouco e no muito. Quem é insatisfeito é no pouco e no muito. Quem é melindroso é no pouco e no muito. Nunca vai bastar. Mas um dia, uma porta vai se abrir. Qual é? A do poço. Que a gente às vezes pode descer bem devagarzinho, e às vezes a gente pode fazer o quê? Cair lá no fundo do poço. E se quebrar todinho. E lá se quebrando todinho, pode chegar e dizer assim, eu que já estou no fundo do poço agora, vou morrer. Beleza. Seja feita a vossa vontade, morra. Aí o outro diz assim, mas eu nem queria morrer. Aí o que você pode pensar? Uma coisa boa no fundo do poço. Mas como é que tem coisa boa no fundo do poço? Eu perdi isso, perdi aquilo outro. Ele diz, do fundo do poço, não tem mais para onde ir, a não ser para cima. É só um caminho só. Vai subir, ou vai ficar deitado aí? São essas as questões. Porque uma reflexão dessa faz você sair do poço, me faz sair do poço e me faz achar a porta estreita. Só isso. Plantar, 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 plantar. Com o tempo, quem está no fundo do poço vai começar a plantar agora. Todo dia é dia de plantio. Não tem o que colher era o fundo do poço. Mas com o tempo, quando a gente começa a plantar, e a gente começa a plantar e colher, não é assim, né? É igual a direito de férias. A gente está adquirindo direito de férias e já está no ano de tirar as férias do ano passado, não é assim? Então é assim, planta, planta, planta. Aí com o tempo você começa a colher, mas se esquece que ainda está plantando, né? Planta e colhe, planta e colhe. E o pessoal pensa assim, ó, tem gente que vem para o centro espírita, aí, beleza, agora eu estou colhendo os frutos. Aí se esquece que tem que continuar plantando. Ah, meu filho, colhe, 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 depois o roçado acabou. Aqui é o seguinte, entendeu isso? Comece a plantar. Levanta-te e anda, vai. Vai plantando e vai colhendo, vai plantando e vai colhendo, vai plantando e vai colhendo. Ah, isso aqui eu não fiz bem, vai colher uma coisa ruim. Mas isso aqui eu fiz bem, compensou, e estou plantando, e estou plantando. Ah, isso aqui não deu certo, isso aqui eu não planto mais, essa semente aqui não presta, isso aqui eu não planto mais, planto outra. Mas qual seria a maior semente? Qual seria o melhor terreno? O nosso. Maior semente? A nossa descoberta. A gente tem que se conhecer, gente. A gente tem que deixar de fugir. Essa semana eu conheci uma pessoa que estava saindo do relacionamento de uma pessoa que conseguiu sair das drogas, do álcool, do cigarro e se agarrou com a comida. E disse, dessa aqui eu não saio. Vai levar para o buraco do mesmo jeito. Está lá hospitalizado, daí agora tem uma diabetes, tem uma ferida na perna, ela não sara e os médicos entram e dizem, olha, isso aqui você tem que ir com um psiquiatra, um psicólogo, seu problema é o peso. Não, eu não consigo, pronto, vai morrer. E a mulher já disse, não vai mais ficar com ele. Se você quer morrer, você está plantando, vai morrer só. Eu não sou obrigado a adoecer com você.
Ela disse: eu estou em recuperação constante, você não quer? Depois que a gente começa a conhecer essas coisas espíritas, perde a idade, Sérgio. Muitas vezes, quando a gente está bem, dentro da nossa espiritualidade, a gente não vê idade. Eu não me vejo em idade diferente do Marcos, nem do Cláudio, nem do meu avô, nem do meu pai. Eu vejo todo mundo como espírito. Por quê? Porque todo mundo está no ponto de plantar. E a todo dia a porta estreita está se abrindo. Todo dia. Já pensou, Marcos, na tua cirurgia, se você tivesse entrado em depressão? Por quê? Porque no dia da sua cirurgia você plantou. Na recuperação você estava plantando, e está plantando, e está plantando, e está plantando. No dia que o Marcos é assim: agora já plantei muito, já estou na fase só de colher. Morreu. Tchau, Marcos. Eu olho para o Divaldo assim, planta todo dia. É um povo cansado, né? Às vezes a gente é cansado, quer plantar mais não. Eu não quer ler, não quer estudar, não quer caminhar, não quer fazer certas práticas, não entende que todo dia é dia. Se você venceu 5 dependências, tem a sexta, mãos à obra, velho. Lutar para manter-se longe das 5 e continuar afastando a sexta. Eu me impressionei que às vezes uma palavra, porque eu digo assim, praticamente tudo é espiritual, tudo. Que a primeira forma da espiritualidade entrar na gente é no emocional. Um dia eu escutando, numa reunião dessa, uma mulher olhou para mim, até já falei disso. Ela falando de comedores compulsivos anônimos. Aí a mulher conversando, ela disse assim: eu percebi, olha o depoimento da mulher, que ela tinha um marido alcoólatra. Ela dizia que ele era ruim e ela era boa, mas ela percebia que ela também se drogava com açúcar. Quando ela conheceu a programação, ela é uma mulher pequena, sei lá, 1,60 m, com 120 quilos. Aí ela disse: não, isso é mentira, eu tenho que ser honesta, eu também me drogo com uma coisinha chamada açúcar. Aí ela percebeu: qual é a hora que eu mais me drogo? Quando eu como açúcar. Não, ela disse: muitas vezes eu tinha acabado de comer, eu estava com a barriga cheia, estava farta, aí eu vinha um açúcar, um doce, uma coisa, eu ia comer. Aí um dia, com a programação lá de comedores, ela entendeu o quê? Que ela não estava com fome, ela estava com raiva. Ela disse: não, eu não estou com fome, eu estou com raiva. Aí pronto, não comeu. Aí ela começou, muitas vezes ela ia e dizia assim: não, mas eu não já almocei, eu não já jantei, por que isso? Aí é um hábito. Eu disse: não é hábito não, eu estou ansiosa. Só dela identificar, ela perdeu peso. Sabia que isso pega, Sérgio? Porque eu escutei estar com um mês, eu perdi 2 quilos. É claro, eu cheguei um dia, fui tomar um café. Eu tinha jantado. Aí eu vi aqueles pães de queijo, ó. Rapaz. Aí eu me lembrei que eu estava ansioso, eu estava com uma colega. Aí eu disse: não, eu não estou com fome não, eu estou ansioso. Aí comecei, pedi o café, comecei a conversar com a colega. Eu não briguei com o pão de queijo, nada, eu só identifiquei que eu estava ansioso. Aí comecei a tomar o café e diz: aí, cadê? Passou a vontade de comer o pão de queijo. Mas se não, eu tinha comido todos, talvez tivesse repetido. E é impressionante. Por quê? Porque se nós não nos conhecemos, nós estamos fechando as nossas portas. A gente fica se enganando, sendo desonesto. Porque tem o que é necessário e tem o que é fuga. Fuga na matéria. E a gente tem que resolver as coisas do espírito. Impressionante, perdi, assim, eu fiquei bobo. Só porque eu me lembro. Digo: não, isso aqui é emocional.
Aí uma pessoa que se cura de 4, porque não tem cura, né? Está em recuperação de 4 dependências. Ela diz, não, mas na comida eu não deixo. Ela não tá em recuperação de nenhuma. Ela continua sendo apegada, escrava, adicto, compulsivo. Porque qualquer dependência na matéria vai nos levar para onde? Para a matéria. Qual o canto mais seguro da matéria? Diz que o rapaz chegou alcoolizado na delegacia. Aí o delegado deu uma bronca nele. Ele olhou para o delegado, né? Porque o alcoolizado é um pouco arrogante às vezes, né? Ele disse, você vai me prender. Mas se eu prender o senhor, nunca mais o senhor se solta. E amanhã eu estou solto. E ficou repetindo isso direto, até que o delegado, antes de encerrar o plantão, foi lá conversar com ele. E o que é que o senhor faz mesmo? Que se o senhor me prender, eu não me solto. E eu prendendo o senhor, amanhã o senhor se solta. Ele disse, eu sou coveiro. Tem jeito? Quem se apega à matéria vai se agarrar com a matéria. E um dos fundos de poço é numa cova. Qualquer adicção dá isso. Tá aí o rapaz da comida. De novo, não é uma obsessão, não é olhar, não é lutar, é só olhar e se perceber e dizer assim, eu não estou com fome, eu estou com raiva, eu estou com medo, eu estou ansioso, pronto. Ou seja, eu tinha várias portas para entrar de comida, e eu tinha uma porta estreita, que era dizer o quê? Me perceber, ser honesto comigo, entender que eu estava ansioso, que eu tinha um problema e que eu tinha que aceitar que a vida tem problemas e que tem alguns problemas que eu posso resolver e que eu peço a Deus coragem para resolver, e outros problemas que eu não posso resolver, que eu peço a Deus que me dê serenidade para esperar. E com isso a gente perde peso, viu, garoto? Perde até peso. Quando quer, que também não pode ser uma obsessão do peso, vendo quem está passando. Para ser uma coisa normal, as coisas têm que ser normais. A gente não vive do que a gente come, a gente vive do que a gente assimila. É normal. É amar alguém, estar com alguém porque se ama e ama. Não porque precisa, não porque necessita. E essa precisão e necessidade é muito além do dinheiro. É esse tipo de carência. Porque no final das contas é uma desonestidade de você estar fazendo o que com a pessoa? Usando. E tem que ter a honestidade de dizer que não precisa usar. Que precisa se amar para poder amar. E aí, quem faz com um relacionamento, faz com qualquer um, faz com a mãe, com o pai, com o filho, com a filha, com o namorado, com o filho, com a mãe, já vai com tudo. Ou seja, a porta mais estreita exige um trabalho constante de plantio, e o trabalho constante de plantio para o espírito é a percepção de si mesmo. A percepção de si mesmo. Às vezes está num relacionamento doentio, não dá, mas não brigar com isso, não dá, não dá. A outra pessoa chega, você não me ama não, nunca amou. Amo. Mas por que não está? Diz, porque isso aqui não dá para mim. Então não dialogo. Também não vou negar que amo, amo. Mas isso aqui não dá. Livre arbítrio. Não dá, fica aí. Eu vou caminhando com outras responsabilidades. Está no campo das coisas que eu não posso modificar. Mas o tempo transforma as coisas. Às vezes você planta um pezinho de ata, coisa mais linda, né? Aí as atinhas vão ficando bem verdinhas, não é? Aí você pensa, eita, vou comer ata.
Aí quando vê, ela não cresce mais, fica preta, seca sem amadurecer. Se transforma. Não dependeu da gente. E a gente lá aguando, pensando, ixi, essa aqui é a minha ata, viu? Olha o rei, essa aqui se pegar a minha ata, viu? Aí ela seca. Ela cai. Vem um pássaro e devora. Ou seja, temos que entrar pela porta estreita. Mas para isso a gente tem que se perceber. Sermos mais desatentos com o passado e futuro a nível de matéria e sermos mais atentos constantemente com a nossa condição espiritual. Muita paz, boa semana, muitas bênçãos para todos nós. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. E onde houver discórdia, que eu leve